Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa aula inicial da disciplina de Educação Nutricional no formato EAD. Me chamo Débora Fernandes Pinheiro Raia, sou nutricionista, sou mestra em produção vegetal, sou doutora em engenharia de alimentos e atualmente faço estágio pós-doutoral na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Serei a professora dessa disciplina, espero que gostem e aqui eu postarei os vídeos para vocês irem acompanhando na plataforma A. E o que seria então a educação alimentar e nutricional, né? Quando a gente fala aí, a educação alimentar e nutricional é toda e qualquer forma que a gente vai trabalhar com o indivíduo realizando ações de educação alimentar e nutricional. Tá, professora, mas o que são ações de educação alimentar e nutricional? É quando vocês, como hoje como acadêmicos, amanhã como nutricionistas, tudo que vocês vão realizar é um ato em uma comunidade, em algum local, com o âmbito de alimentação saudável, com o âmbito de educação ou com o intuito de ensinar ou transmitir o conhecimento para alguém ou para algo. Seja esse conhecimento na forma de palestras, de workshops, de brincadeiras com fantoches, pode ser através de um folder informativo, pode ser através de uma conversa, de uma mesa de debates, pode ser através de um teatro, de uma música, de uma ciranda com as crianças, de um jogo que você vai realizar, uma gamificação com os idosos, por exemplo, ou uma ação de culinária que você vai realizar dentro do EJA. Então, não importa como você vai realizar, quais instrumentos vocês vão utilizar para realizar a educação alimentar e nutricional, mas sim tudo o que possui o intuito principal de promover uma alimentação adequada e saudável aos indivíduos. Então, professora, significa que se eu dar uma palestra, significa que eu estou fazendo uma educação alimentar e nutricional? Sim, você está fazendo uma educação alimentar e nutricional. Ah, entendi, professora. Então, significa que quando eu vou fazer uma visita no ACEIAS, visita na FEBEM, visita no presídio, visita na APAE, eu estou realizando uma ação de educação nutricional? Sim, você está, desde que você esteja promovendo educação e alimentação adequada e nutricionalmente saudável para aquele público. E a pergunta que eu trouxe para vocês, né, já que agora sabemos o que é educação alimentar e nutricional, é um conteúdo de extrema importância e relevância para o profissional nutricionista. Ele é peça fundamental na criação de políticas, de novas políticas públicas, ele é instrumento fundamental para promover e levar esses bons hábitos à população. E com quem nós trabalhamos? Engana-se quem pensa que educação alimentar e nutricional, os princípios de IAN, eles são somente voltados para crianças, né? Então, obviamente, a gente tem um público muito grande quando a gente fala em educação alimentar e nutricional, a gente logo remete ao público infantil, mas nem sempre é o público infantil. Então, a gente pode estar trabalhando com todas as faixas etárias, com idosos, com gestantes, com bebês, com adolescentes, com adultos, com pessoas com deficiências especiais dentro dos hospitais, né? Promovendo boas práticas alimentares ou até promovendo uma promoção, uma prevenção de doenças também, né? Então não deixa de ser também. Mas não é somente para o público infantil, educação alimentar e nutricional. Obviamente, a gente tem surtido um impacto muito positivo quando a gente fala em educação alimentar e nutricional para o público infantil, porque são o nosso futuro, o futuro do nosso Brasil, do nosso país. Mas a gente também trabalha e bastante com os outros públicos, principalmente com os públicos idosos, e a gente sabe que cada vez mais o índice de idosos ele tem crescido. E qual é a importância e o impacto que a educação alimentar e nutricional ela vai trazer para a população no geral? Obviamente ela vai estar. O primeiro impacto é o da educação, né? A educação ele move o mundo, mas o segundo impacto é o forte impacto social que está envolvido o princípio da educação alimentar e nutricional. Vocês, como estudante de nutrição,
da Uniarp, vocês vão realizar ações de educação alimentar e nutricional da primeira fase do curso até a última fase do curso, né? Então a gente trabalha com várias extensões, eu estou relacionada com vários projetos de extensões, por exemplo, em todos os meus projetos extensionistas, eles têm um princípio de educação alimentar e nutricional. E além desse forte impacto de impactar pessoas, de transformar vidas, de levar saberes e conhecimentos para as outras pessoas, ele também está envolvido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS, que é a nossa agenda de cumprimento de metas, né, de vários países e de acordo. Mas e qual os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a educação alimentar e nutricional ela vai estar promovendo? Então ela tem o princípio da fome, ela tem ali, tá arraizada no princípio da educação, ela tá enraizada assim no do meio ambiente, então ela tem inúmeras ODS que ela vai estar envolvida sim, então quando a gente promove uma educação alimentar e nutricional, a gente também está promovendo, a gente também está relacionado com essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que tanto tem se discutido e debatido em todas as universidades mundiais. E, obviamente, quando a gente vai trabalhar com pessoas, é imprescindível a gente, né, falar do SUS, a gente precisa falar do SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que é tão importante, que ele traz um forte impacto, que ele ajuda e impacta positivamente milhares de pessoas aqui no nosso país. Então, muitas das vezes, quem vai abrir a porta de entrada para que a gente realize essas ações de educação nutricional é o Sistema Único de Saúde. Então, pode ser dentro de um posto de saúde, pode ser dentro de um hospital público, pode ser dentro de uma casa-lar, mas também a gente sabe que instituições privadas, elas também recebem a gente super bem quando a gente vai trabalhar com educação alimentar e nutricional. Então, vocês, acadêmicos da Uniarp, por exemplo, a gente tem uma forte parceria com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Meio Ambiente, de Esportes, Cultura, Lazer. Então, a gente tem firmado aqui em Caçador essas parcerias com essas instituições públicas, com a prefeitura. Então, aproveitem disso para que a gente consiga impactar e trazer mais vidas. E quando a gente está promovendo uma educação alimentar e nutricional, a gente também está levando o nome do nosso curso, a gente também está almejando, quem sabe, um paciente futuro, por que não, né? Então, a gente precisa também pensar nisso. A gente está levando o nosso nome, a gente está levando a nossa cultura alimentar para eles e, obviamente, a gente está levando mais educação e mais informação. E qual seria a importância nutricional da educação alimentar e nutricional? A gente vai ver que os nossos acadêmicos, em especiais, eles desenvolvem muita comunicação. Então, quando vocês entram nas fases iniciais, a gente vai realizar uma promoção de educação alimentar e nutricional, por exemplo, nas escolas. A gente vê que vocês são mais quietinhos, né, mais introvertidos, e conforme o passar do tempo, a educação alimentar e nutricional, como a gente trabalha muito forte com esse foco de extensão aqui na universidade, a gente vê que a gente consegue desenvolver uma comunicação muito mais efetiva dos acadêmicos com a comunidade em geral. Então, no modo de falar, na desenvoltura, no modo de se desenvolver com eles, com a comunidade, de interagir com essas ações. A gente também tem um impacto na criatividade de vocês. Então, cada vez mais vocês propõem ideias mais inovadoras, e é aqui nessa disciplina que eu quero que vocês proponham ideias mais inovadoras para que a gente, quem sabe, consiga trazer essas ideias do papel e conseguir realizar pelo menos uma ação nesse semestre, né, sem ser a curricularização, para que a gente consiga impactar o máximo de pessoas possíveis com o nosso curso e com os nossos saberes. Então, a gente vê as habilidades técnicas e não técnicas de vocês, né? Então, a gente vê a empatia, as relações humanas, que elas também estão estreitadas. Então, a gente consegue ver a realidade do ser humano. Ai, professor, eu fui no Mãe Caçadorense realizar uma ação de IAN e vi a realidade daquelas mães e acabei me apaixonando, me impactando pela nutrição materna infantil. Então, é com esse intuito, sim, que a gente quer que vocês desenvolvam cada vez mais essas ações e que essas ações, elas venham ter um impacto positivo sobre a vida de vocês. E aqui
Nesse próximo slide, eu coloquei alguns exemplos, então, o meu computador é rodeado de exemplos, de figuras, fotos em que eu estive com os meus acadêmicos durante esse tempo realizando ações de educação alimentar e nutricional. Então, todo semestre eu tenho mais e mais figuras e ações para relatar aí com vocês. A primeira ação em especial é um último projeto que a gente está realizando de educação alimentar e nutricional no CAPS AD para adictos de álcool e de droga, então está sendo muito legal. A gente faz oficinas de culinária lá, a gente faz bate-papo, roda de conversa e está tendo um impacto muito positivo. A segunda figura é um projeto que eu trabalhei no Lar dos Idosos São José, aqui em Caçador também, com os acadêmicos do curso de fisioterapia, farmácia e medicina, no qual a gente fazia toda a questão da pesquisa, então a gente trabalhava com a mini avaliação nutricional, mas a gente também fez oficinas alimentares, então esse dia em especial a gente fez um pão de queijo para eles, onde eles prepararam a massa, onde eles fizeram as bolinhas, e vocês sabem que se vocês têm contato com esses lar dos idosos, eles têm a maioria doenças neurodegenerativas, então que dificultava que eles fizessem uma atividade mais complexa, e nesse dia eles gostaram muito, e eles têm essa porta muito aberta para nutrição quando a gente fala em idosos, né? Então é um campo que eu trabalhei muito tempo, que eu tenho bastante afinidade, que eu gosto bastante de trabalhar com educação alimentar e nutricional nesse público de idosos, em especial eu tenho um carinho. A terceira figura sou eu e os meus acadêmicos de nutrição, onde a gente trabalhou na disciplina de saúde pública, a gente fez a arrecadação e a distribuição de alimentos não perecíveis para toda a comunidade de Caçador, e a gente acabou entregando para essa Secretaria de Assistência Social, a fim de impactar a vida das pessoas e ajudá-las de alguma forma, as pessoas que estavam em insegurança alimentar e nutricional. Então, são inúmeras ações, né, que eu trabalho, que eu atuo hoje com extensão, e que a gente promove uma educação alimentar e nutricional para cada vez mais impactar mais e levar mais conhecimento para toda a comunidade em geral, e não somente para os acadêmicos em si. Eu acho isso muito importante. Os nossos saberes, eles não ficarem somente dentro da instituição, mas que eles acabem saindo para fora, e que a gente consiga impactar positivamente a vida de todas as pessoas ao nosso redor, não importa o nível de conhecimento dessa pessoa. A gente tem alguns princípios. Professora, entendi o que é educação alimentar e nutricional, entendi o que a disciplina propõe realizar, mas aqui fica um questionamento no que a gente se baseia, tá? Eu entendi o que vamos fazer, o que a disciplina propõe, o que a disciplina lá vai ensinar, né? Mas no que a gente se baseia, né? No que a gente vai se aprofundar, porque deve ter algum livro, alguma coisa que a gente vai se basear. A gente vai se basear principalmente em políticas públicas, né? Então a gente vai pegar ali a política de humanização, a política de direitos para mulheres, direito para homem, LGBTQIA+. A gente tem várias políticas públicas. Então, por exemplo, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a própria PENAM, a PENAI, o PAT, enfim, a gente tem inúmeras políticas públicas nos quais nos baseamos para a gente acabar atuando com essa população em específico, né? Então, isso a gente vai ver mais dentro da disciplina de saúde pública. Depois a gente vai ter os nossos guias alimentares, onde a gente vai se basear muito. Então, os guias alimentares é como se fosse um livro, para ficar mais fácil de entendimento para vocês, onde ele é criado pelo Ministério da Saúde, ele é criado aqui no governo brasileiro. Então, a partir do nosso público, eles criam guias dos nossos hábitos, das nossas culturas, como que deve ser feita a alimentação, né? Dicas, orientações nutricionais. Então, existem guias alimentares para menores de 2 anos, existe o guia alimentar para a população brasileira, existem os guias regionais, que ele é mais no âmbito de trazer receitas culinárias. A gente tem as diretrizes também existentes aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, a diretriz da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, de hipertensão arterial, doenças metabólicas no geral, que a gente também pode estar se baseando sim para realizar uma ação de a gente tem as guidelines existentes, né, em todo o mundo. Então, por exemplo, a gente tem as guidelines da ASPEN, a gente tem as guidelines da ESPEN, a gente tem as guidelines da BRASPEN, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Então, vai depender do nosso objetivo, a gente sempre vai ter um guia norteador.
A gente também fala muito sobre o INCA, então quando a gente vai trabalhar lá na dietoterapia com câncer de mama ou com algum outro tipo de câncer, a gente vai ter o INCA, que ele vai ser muito rico, que vai ser um site do Instituto Nacional do Câncer, onde vai ter vários folders, vários materiais prontos, onde que a gente pode se basear para fazer educação alimentar e nutricional, e é claro, sempre respeitando a soberania alimentar do nosso cliente, do nosso paciente, do indivíduo, respeitando os hábitos alimentares, mas isso é um papo para as outras aulas, né? A nossa próxima aula a gente já vai introduzir o guia alimentar para vocês e aos pouquinhos a gente vai ensinando, eu vou ensinando técnicas para vocês de como realizar a educação alimentar e nutricional e quais são os princípios da educação alimentar e nutricional. Deixo aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, as disciplinas EAD. Vocês entram em contato comigo único e exclusivamente no e-mail ou aqui no fórum de discussão da plataforma A. Desejo que tenhamos um semestre excelente em relação ao conteúdo e que essa disciplina ela venha catar muito para vocês aí e que vocês gostem bastante. Então é um beijo, contem sempre comigo. Até mais!